Um caso clínico que com certeza você vê com frequência, porém a gente faz pouco diagnóstico. Hoje eu tô falando sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada no pós-parto. Muito bem-vindo! Hoje a gente está aqui para descomplicar a cardiologia da gestação. Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista com foco na cardiologia da mulher, com a cardiologia na gestação, e a gente precisa falar sobre isso. E para abordar de uma forma que talvez seja mais fácil para você entender e visualizar lá na sua rotina, na sua prática clínica, eu trouxe um caso clínico, e é um caso clínico que eu vivi, então eu posso falar para vocês com muita tranquilidade sobre esse caso, que eu ainda acompanho, e eu tenho certeza que você vê casos recorrentes com uma clínica muito semelhante, mas que se a gente não tem um diagnóstico feito de uma forma correta, a gente simplesmente tá tudo bem, vai passar, é só por conta do parto. Então a gente precisa sim ir além para fazer um diagnóstico muitas vezes de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lembrando que essa mulher que faz um episódio de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela é uma mulher que precisa ter cuidados ad eternum, né? Cardiológico, é um evento adverso, só que a gente não tem feito o diagnóstico. Então essa mulher precisa ser vista, é um tratamento a longo prazo, ela precisa, depois que acaba o tratamento, ainda dar continuidade ao acompanhamento cardiológico. Então tudo isso precisa ser visto. A gente para o tratamento se ela recupera, tá? Porque não são todas também que recuperam. Então tudo isso a gente vai abordar aqui. Então eu vou começar falando para você sobre esse caso, vamos jogar lá para a vida real mesmo, para você se identificar, enxergar ali esses casos clínicos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre uma paciente com 38 anos, é uma paciente na sua primeira gestação, tá? Gesta 1, teve esse bebê com 38 semanas. Esse parto aconteceu com um relato de um aumento importante do líquido amniótico e ele foi para uma cesariana. Essa paciente, quando chegou até a Natália, as informações que vieram até mim já tinha sido no pós-parto, tá bom? Então a gente vai transcorrer e o relato era por conta de uma dispneia. Ela mesma fala que com 5 dias após o parto, 5 dias apenas, ela evoluiu com um cansaço, que já estava esquisito, mas é a primeira coisa que a gente se pega na história, né? Ela mesma julgou como um cansaço que devia ser normal, afinal de contas ela estava saindo de um pós-parto, estava saindo de um parto, né, de uma gestação, e ela mesma ficou, não, deve ser isso mesmo, é normal, daqui a pouco vai melhorar, é só por causa disso. Vai passar, é porque eu não tô dormindo. E aí já entra uma grande questão quando eu falo sobre insuficiência cardíaca. A gente tem mania de subestimar, a gente como mulher, como mãe, a gente subestima os sintomas, né? Não, imagina, já melhora, né? Todo mundo passa por isso, por que eu não vou passar? Mas quando essa mulher também procura ajuda, muitas vezes ela também é subestimada. Então vai uma linha, né? Uma cascata de pessoas que subestimam o sintoma dessa mulher. Então a gente precisa dar mais atenção a essas queixas, tá bom? E a gente validar a queixa da nossa paciente. E aí com 7 dias pós-parto, esse cansaço piorou de uma forma extremamente intensa, ela entrou em contato com o obstetra pediu para que fosse ao hospital e ela fala que para atravessar a rua para entrar no hospital, ela teve que parar para descansar, tamanho o cansaço dessa paciente. E aí quando ela chegou para ser atendida, primeira coisa que todo mundo pensou, eu acho que você também já vai pensar aí, é um pós-parto, a gente já vai pensar direto numa embolia pulmonar. Vamos fazer uma angiotomografia, porque ela deve estar tendo uma embolia pulmonar. Então, essa paciente prontamente foi para fazer uma angiotomografia de tórax que veio negativa
paraembolia pulmonar. Opa! Tá dispneica no pós-parto e a anjo-tomo veio normal? Tem alguma coisa errada aí, né? O que tá acontecendo com essa mulher? O que a gente esperava que fosse ter, não tinha. E aí a anjo-tomo também mostrou um volumoso derrame pleural bilateral. Ou seja, essa mulher tinha sinais de congestão. Ok. Foi para o CTI. No CTI, nos exames complementares, viu-se no eletro uma bradicardia, com uma frequência cardíaca de 47, mas era sinusal, regular. Troponinas vieram negativas. Exame laboratorial, função renal estava tudo certo. Ela tinha uma discreta anemia, hemoglobina de 10,7, um PCR de 24, mas nada que chamasse muita atenção de laboratorial. E aí a equipe de obstetrícia entrou em contato comigo. Eu não estava na cidade no momento. E aí eu orientei, conversei com o pessoal da UTI também, falei, vamos fazer um BNP, vamos fazer um eco, a gente precisa, aí veio a minha segunda possibilidade de diagnóstico, a gente precisa descartar cardiomiopatia periparto, a gente precisa pensar na periparto para essa paciente. E aí ela fez a troponina, que veio negativa, fez um ecocardiograma, ultrassom transtorácico, que veio dentro da normalidade. Estava descrito para mim que tinha uma função biventricular preservada no laudo. E aí eu falei, precisamos de um BNP ou um pró-BNP, a gente precisa de um peptídeo natriurético atrial. E aí veio um pró-BNP de 614. Opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Se a gente tem um pró-BNP maior do que 100, a gente já entra em alerta, né? Um BNP maior do que 100. E aí, a gente tinha um pró-BNP muito além dos valores da normalidade, que estavam em 614. E durante o período que ela ficou no hospital, ela foi tratada com furosemida devido aos sinais de congestão. Ela tinha um edema de membros inferiores também, que me foi relatado. E aí ela foi para casa. Nisso que ela estava indo para casa, ela recebeu o diagnóstico da equipe do CTI de síndrome endemigênica. Ponto. A obstetra achou aquilo também um tanto quanto estranho, falou, Natália, vou dar alta, o pessoal tá liberando, eu vou para casa sem nada? Porque a alta era sem nada de prescrição. Eu falei, prescreve uma espironolactona e eu revejo essa paciente assim que eu chegar. E aquilo a gente foi acompanhando, né, essa paciente mesmo eu estando fora, mas aí com 13 dias após o parto, essa paciente foi até o consultório. Aí eu tive clareza dos fatos dessa paciente, do que vinha acontecendo com essa paciente. E aí eu colhi toda a história dela. É uma paciente com uma obesidade, grau 3, e ela me relatou que ela tinha perdido 18 quilos nos últimos meses antes de engravidar. Então, é aquele clássico bebê Ozempic, né, que a gente ouve tanto falar. O dela era realmente, porque ela falava que já tinha engravidar, tinha tentado engravidar outras vezes, não tinha conseguido. E aí, depois que ela perdeu esse peso, o marido também perdeu o peso, eles engravidaram, não foi uma gestação programada, porque ela tinha um relato também de síndrome de ovários policísticos e gestar não tinha sido um desejo dela naquele momento, já tinha tentado outras vezes, não conseguiu, eles deixaram esse plano de lado. E aí, durante a perda de peso importante, a gente vê a relação direta, né, da melhora da obesidade com a fertilidade, então ela engravidou. E aí, nessa gestação, com 38 semanas, ela teve o seu parto, que foi um parto via cesariana. Nessa conversa, ela me falou algo que chamou muita atenção. Ela falou, doutora, nas 2 últimas semanas de gestação, eu tive um edema de membros inferiores extremamente importante. Ela falou, foi aumentando de uma forma muito rápida,
que no final nenhum sapato cabia mais no meu pé, nem chinelo não entrava. E ela chegou ainda para mim na consulta com o pé ainda muito edemaciado. E eu tenho certeza que você vê isso na sua rotina. Se você trabalha com gestantes, você já pegou uma gestante com um quadro parecido. Ela tem um quadro de uma dispneia, ela tem edema de membros inferiores. Nesse caso, a gente viu até derrame pleural bilateral. Realmente, ela tinha uma síndrome endemigênica, ou seja, ela estava completamente edemaciada. Mas por que ela teve uma síndrome endemigênica? Foi a troco de nada, a custo de nada? Nada aconteceu? É simplesmente a gente aceitar o diagnóstico e tá tudo bem? A gente não vai se questionar, a gente não vai correr atrás de uma causa, de uma justificativa? Porque se é cardiológico, eu preciso tratar. A gente precisa deixar essa inércia. Eu não posso me contentar com um diagnóstico de falar, não, é isso, é uma síndrome endemigênica, é normal no pós-parto, isso realmente pode acontecer no pós-parto e ficar por isso mesmo. Lembra que é uma sequência de fatos onde a gente subestima sintomas? A própria paciente subestima o sintoma dela de cansaço, ela procura um atendimento, não foi o caso dessa, mas de grande parte das pacientes procuram atendimento, o que elas escutam é que é um cansaço normal do pós-parto ou da gestação, é porque ela não está dormindo direito, é porque ela está ansiosa e a gente vai subestimando. E aí, ok, descartamos a embolia pulmonar, no primeiro momento descartamos cardiomiopatia periparto e aí a gente só aceita um diagnóstico de uma síndrome endemigênica. Olha, você está toda congesta, derrame pleural, edema de membros inferiores importante, um cansaço, uma dispneia importante, e isso é normal? A gente tem que questionar um pouco mais, né? A gente não pode se contentar com isso, porque isso não é normal. Então, ela falou que teve esse edema muito importante, ela chegou na consulta ainda com um edema extremamente importante, tá? De membros inferiores. Quanto aos hábitos de vida dela, ela tinha hábitos bons, ela estava praticando atividade física, ela tinha uma alimentação equilibrada, a única questão ali, a questão de estresse, estava tudo bem. O único porém ali é que ela sempre relatou que o sono foi um pouco uma questão para ela, sempre foi um pouco mais difícil. E aí, durante a nossa consulta, ela chegou com uma pressão de 105/80 no membro superior direito e no membro superior esquerdo 100/75 com uma frequência cardíaca de 60. Mantinha edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4. A ausculta pulmonar dela já estava assim muito melhor. A gente conseguia ouvir murmúrios em base e tudo e estava saturando 97% em ar ambiente. Então, estava tudo bem. Clinicamente ela tinha melhorado bastante, ela falava que tinha melhorado bastante do cansaço, mas ainda tinha uma certa limitação para as atividades dela ali do dia a dia. E aí, eu prescrevi essa paciente, olha, preciso que você vá para casa, mas a gente vai voltar a usar a furosemida, porque ainda tinha um edema importante. A espironolactona a gente mantém, mas eu preciso investigar um pouco mais. Eu não estava confortável com aquele diagnóstico porque eu tinha tido uma clínica de insuficiência cardíaca, eu tive um ProBNP de 614, apesar de ter um eco normal, estava extremamente desconfortável. E aí eu pedi para essa paciente um ultrassom de abdômen, precisava ver como é que estava o fígado, o baço, enfim, tinha ou não sinais de congestão também abdominal. Pedi exames laboratoriais para ela e pedi um ecocardiograma com strain para a gente poder avaliar a função ventricular dessa paciente de uma forma melhor. Realmente estava preservada essa função ventricular dela? O que mais a gente tinha de dados ali para a gente poder pensar numa possível disfunção? Será que ela tinha... Enfim, eu precisava elucidar. Eu precisava entender se a função ventricular daquela paciente realmente estava tudo bem. E aí fomos nós fazer esses exames. Ela me voltou com um eco, com um exame laboratorial que estava relativamente bom, um aumento discreto de creatinina,
mas que depois a gente repetiu, estava tudo bem, nenhuma alteração significativa de exame laboratorial. O BNP, o pró-BNP dessa paciente tinha saído de 614 e caído para 20. Muito bom, né? Já tinha melhorado significativamente. Ultrassom de abdômen, a gente tinha uma esplenomegalia, ou seja, eu tinha congestão nessa paciente, realmente, né? E aí me veio um eco de strain. Ainda lá no exame, o profissional que realizou já me ligou e falou, Natália, tá aqui, a resposta tá aqui. E é isso que eu quero também trazer para vocês hoje, a importância desse exame. Eu sei que muitos colegas não conhecem, mas a gente hoje está difundindo a importância, a realização do eco com strain. E ali, o eco com strain, a gente tem parâmetros de normalidade, ele vai avaliar a função ventricular. É um programa que faz isso junto com o profissional, ele vai avaliar a função ventricular. Quando ela dá acima de menos 21, tá tudo bem. No caso dessa paciente, tá normal, assim, menos 21. Quando dá menor do que menos 16, a gente tem um quadro de uma disfunção. E o dessa paciente veio menos 15, ou seja, estava ali a resposta, né? Veio realmente alterado. Então, quando a gente tem maior do que menos 16, ou seja, menos 15, menos 14, isso aí a gente tem uma disfunção ventricular. Inclusive, a gente tem publicações desse ano falando sobre o eco com strain. Tá ganhando força, tá ganhando mercado, tem uma importância gigantesca. A gente tem diretriz desse ano de eco com strain e a gente também tem publicação falando, será que daqui a pouco a gente vai mudar o padrão diagnóstico de insuficiência cardíaca, porque até então a gente leva a fração de ejeção como um padrão ouro, né, como uma verdade ali. Mas será que daqui a um tempo isso vai mudar e vai ser o eco com strain, onde a gente consegue avaliar muito melhor as paredes desse ventrículo com uma acurácia muito boa? Fica a questão, fica a pergunta, mas o fato é, quando a gente fez nesse mesmo exame que ela fez o eco com strain, também é feito o eco transtorácico. Não foi possível ver alteração nas paredes, alteração na função ventricular dessa paciente. Mas quando a gente avaliou essa paciente através do eco com strain, estava ali a resposta. O eco com strain dessa paciente veio alterado e aí era mais um motivo para a gente poder realmente tratar essa paciente da melhor forma possível. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, no caso dessa paciente, ela não se encaixa em uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é o que a gente vê com muita frequência, né? Agora, quando a gente fala de mulheres, a gente tem visto cada vez mais os relatos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Hoje, quando a gente fala de internações por insuficiência cardíaca em mulheres, a gente já está falando na maior parte de insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada. E quando a gente avalia os scores, eles estão muito relacionados à fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, e nessa paciente em específico, quando a gente joga no score convencional, ela não preenchia os critérios. E aí, a gente vai pensar então, se a gente pensa em critério funcional, ela tinha alteração do eco com strain. Alteração morfológica, ela não tinha uma alteração significativa. E ela também tinha alteração de biomarcadores. Mas ela tinha uma outra alteração que a gente tem sempre que levar em consideração e que é soberana, que é a clínica da paciente. Então, eu não tenho todos os critérios para fechar o diagnóstico, mas eu tenho uma clínica de congestão extremamente importante, eu tenho alteração de biomarcador e eu tenho um eco com strain também alterado nessa paciente. Então, sim, por que não pensar na insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada nesses casos? E foi dessa forma que a gente encarou e dessa forma que a gente tratou essa paciente. Agora, quando eu paro para pensar na insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada durante a gestação, durante a gravidez,
a gente tem um score próprio para isso. Você sabia disso? Me conta aí, viu, gente? Se você sabia. E se isso tudo que a gente está conversando está soando como novidade, está sendo interessante para você, já segue o perfil, que toda semana a gente está trazendo coisa incrível aqui para a gente poder discutir. A gente tem sim um critério para poder fazer esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. A gente tem um score, mas dentro desse score a gente avalia muito mais fatores como idade, se teve ou não transfusão sanguínea. As pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada estão muito relacionadas às pacientes que vão para a UTI e que fazem quadros de hemorragia. Também está relacionado às pacientes que têm doença reumatológica e também às pacientes com síndromes hipertensivas gestacionais. Então, essas pacientes precisam ter um olhar mais acurado, principalmente durante a gestação. Então, vamos voltar para o caso da nossa paciente. Tivemos ali um eco com o strain alterado e essa paciente retorna e agora a gente precisa rever o nosso tratamento. Ela já estava com diurético, com a furosemida por conta do quadro congestivo e com a espironolactona. Lembra que ela teve uma bradicardia? Por isso que a gente não entrou com beta-bloqueador desde o começo para ela, tá? Mas dessa vez ela retorna com uma frequência cardíaca de 80. Então, deu margem para a gente poder entrar assim agora com um beta-bloqueador para ela. Foi o que foi feito. Entramos com beta-bloqueador. IECA ou BRA ela não tolerava, porque a pressão dela já estava bem no limite, ficando numa faixa de 100/70 mais ou menos. Então, entramos com beta-bloqueador, diurético de alça para poder melhorar da congestão e já programando o desmame progressivo e também com a espironolactona. Era uma paciente que estava tentando ainda amamentar, então a gente não tinha a possibilidade do uso, por exemplo, de empagliflozina, da apagliflozina. A gente não tinha essa possibilidade no tratamento, porque são medicações contraindicadas durante a gestação e a amamentação, tá bom? E aí, a gente reavaliou essa paciente, andamos muito de pertinho ali e 3 meses após o parto, a gente repetiu o eco com o strain dessa paciente, que veio dentro da normalidade. Foi uma vitória gigantesca, durante o próprio exame ela já ligou chorando e tudo, mais de felicidade, né, do que a gente já havia conquistado. Mas a gente conseguiu ali, quanto ao tratamento, quanto aos medicamentos, a gente foi retirando o diurético. Levou-se um tempo para a gente poder conseguir tirar a furosemida dessa paciente. E aí a gente conseguiu retirar a furosemida, mas o beta-bloqueador e a espironolactona ainda mantemos, tá? Natália, quando que a gente vai tirar esses medicamentos? Quando a gente avalia alguns documentos, a gente fala que primeiro a gente vai retirar o diurético para a gente tratar a congestão e tudo, que foi a primeira coisa que a gente fez, que a gente tirou o diurético de alça, que foi a furosemida. Depois a gente retira a espironolactona entre 6 e 12 meses após o parto. Depois a gente retira o IECA ou BRA por volta de 12 a 18 meses após o parto. E por último, o beta-bloqueador após 18 meses do parto. Mas a gente tem uma publicação muito recente, da semana passada, onde fala que a gente pode começar a retirar todas essas medicações após 1 ano. No caso dela, a gente ainda está seguindo com a espironolactona e com o beta-bloqueador. Fizemos 1 ano de parto agora, no último mês, mas a gente ainda está seguindo com essas medicações. Quando a gente tenta retirar um pouquinho mais o diurético, ela sente ainda um pouco mais de cansaço, então a gente está desmamando aos poucos as medicações. Mas eu quis trazer esse caso aqui para você, para a gente poder conversar, porque falar de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é uma necessidade na gestação. Os estudos são pouquíssimos, o impacto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada na gestação e no pós-parto, ainda a gente não tem estudos, a gente não sabe números disso, mas a gente já sabe que a frequência com que a gente pega pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca no pós-parto, como edema importante, com sinais congestivos,
com dispneia e que muitas vezes essas pacientes têm um exame de ecocardiograma dentro da normalidade. Então, a gente precisa querer investigar um pouco mais, claro que dentro do que é possível. Nesse caso, com certeza um fator determinante foi a gente ter feito o pró-BNP da paciente, que acendeu uma luz de, opa, realmente tem um coraçãozinho que está sofrendo por aí, a gente precisa investigar um pouco mais. Então, se a gente tiver o hábito, às vezes, de pedir um pouco mais o BNP ou o pró-BNP para a gente poder avaliar, já vai ser um ótimo caminho. Eu sei que o eco com strain a gente não tem acesso em todos os lugares, mas se tiver a possibilidade, tá aí um ótimo exame para nos auxiliar nesse diagnóstico, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da discussão. Foi um caso um tanto quanto enriquecedor pra gente, um tanto quanto curioso e que trouxe, assim, muitos alertas, opa, a gente precisa estar mais atento nisso. Então, eu tô aqui exatamente para isso, tá? Pra gente poder conversar sobre a cardiologia na gestação, pra gente descomplicar a cardiologia na gestação e trazer muito mais vida a essas mulheres. Caso tenha alguma dúvida, me chama que eu vou ter prazer em te responder. E claro, segue o perfil que toda semana a gente está trazendo muita informação aqui, tá bom? Até lá, até o nosso próximo encontro.